Passo a passo para você aprender a precificar o seu trabalho. Você prefere fazer a melhor precificação ou você prefere atingir o seu objetivo de faturamento mês? Oi? Mas Valéria, não dependo para eu atingir meu objetivo de faturamento mês, eu não dependo de fazer uma boa precificação? Não. Já te falo que não. Eu já cheguei em muitas metas de faturamento mês meu, não preocupada em fazer o preço ideal, o melhor preço, mas sim em fazer o preço que o cliente vai fechar para mim versus a demanda de trabalho que eu vou fazer para ele, que me dê tempo para fazer outras pessoas também. Então, precificar, gente, conseguir fechar a sua meta de faturamento mês, ele é mais um jogo de possibilidades do que realmente o preço ideal. E qual é o passo a passo para você conseguir precificar o seu trabalho? Tem algumas formas, tem alguns métodos e tem ali, né, algumas técnicas. Nós, quanto assistentes financeiras virtuais que trabalhamos de forma independente, não temos escritório, não temos custo dessa prestação de serviço, isso facilita mais a nossa vida, tá? Então, facilita mais na hora de precificar. Então, a gente que tem mais esse formato, já recomendo fazer uma precificação por valor hora, tá? Qual é o seu valor hora do seu serviço? Qual é a sua hora homem? Ou no caso aqui que a maioria que me acompanha é mulher, eu te pergunto, qual é a sua hora mulher? Né? Qual é a sua hora de esforço? Quanto que custa a sua hora de conhecimento e trabalho? Valéria, não sei qual é o meu valor, não sei qual é quanto eu custo, né? Quanto o meu conhecimento, quanto as minhas ações por hora custa. Então, eu já te falo para hoje fazer uma métrica qual foi o seu último salário ou qual é o seu salário atual da onde você trabalha, dividido pela sua carga horária mensal. Então, se você hoje não tem nenhuma métrica de precificação para poder cobrar do seu primeiro cliente, para poder fazer uma fonte de renda extra inicial, eu vou sugerir que você comece fazendo a sua precificação pelo seu valor hora, com base no seu salário atual ou com base no seu último salário do trabalho que você tinha. E aí, baseado nesse valor hora que você chegou hoje, de 7,50, você idealiza. Se eu faço 1 hora por dia para esse cliente que vai me contratar, se eu me dedico 1 hora por dia para ele, eu tô falando que eu vou fazer 20 horas no mês para esse cliente. Então, 20 horas no mês vezes 7,50, que é o meu valor hora, quanto que dá isso no final para eu poder cobrar do meu cliente, tá? Então, isso é uma possibilidade de forma de cobrar. Tá? E aí, gente, você fechou o primeiro cliente por esse valor hora que você determinou, o que você precisa fazer é validar se tá justo, tá? E como é que você valida que tá justo? Você tem que controlar as atividades que você faz para esse cliente versus a quantidade de tempo que você gasta nesse cliente versus o retorno financeiro que você deu para esse cliente. Como assim retorno financeiro? Conforme você vai fechando os meses desse cliente, você vai dando uma ideia para ele fazer redução de custo na empresa dele. Ele parou de pagar multas e juros depois que contratou você. Então, teve uma redução de multas e juros de um mês para o outro de tanto. Versus o quanto ele parou de pagar taxas no banco porque você ajudou ele a entrar no banco digital que tem menos taxas. Tudo isso você conta como justificativas,
tá? Como defesa para no próximo cliente, ao invés de você cobrar R$ 500, você conseguir cobrar 600, 700, 800, porque você consegue justificar o porquê que ele te paga, né? Com o seu serviço, quanto ele economiza, com o seu serviço, quanto a gestão dele melhora. Então, você valoriza o seu valor hora, você valoriza o seu tempo, você valoriza a sua prestação de serviço, tá? Então, você consegue ali metrificando depois que você fecha o seu primeiro cliente. É super interessante, gente, quando a gente for prospectar o cliente inicial, principalmente quando a gente está começando, é deixar em aberto esse valor. Então, olha, os 3 primeiros meses eu vou fazer o valor de R$ 100 para você, mas a partir do 4º mês a gente vai reavaliar. Pode ser que esse valor vá para maior ou pode ser que esse valor caia para menor também, tá? É super possível. Sério, é possível você me cobrar menos de R$ 100? Dependendo da sua demanda, dependendo das suas rotinas, dependendo da quantidade de coisas que eu esteja fazendo para você e o tempo que eu tenho gastado fazendo as suas atividades, sim. Se calhar de eu estar fazendo menos de 5 horas por mês para você, pode ser que esse valor fique por menos de R$ 100. Agora, se eu estiver fazendo mais de 10 horas por mês para você de atividades, aí esse valor também vai ser reajustado para mais, tá? Mas vamos primeiro aqui focar nesse inicial aqui, começar com a sua organização, começar fazendo você ter visibilidade, né, do seu dinheiro, para onde está indo, da onde está vindo, e depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Então vamos colocar aqui a partir do 4º mês, data tal, a gente vai retornar com essa nossa conversa aqui para ver se a gente ajusta ou não essa precificação de serviço aqui. Beleza para você? Então, quando a gente fala dessa forma com o cliente, bem aberto, bem sincero, eles têm a tendência de concordar, tá? E muitos deles, como a gente vai ter argumentos para mostrar que aquilo ali é válido, a gente acaba conseguindo ali, depois dos 3 meses, às vezes até antes dos 3 meses, convencê-lo a gente fazer esse reajuste de valor, tá bom? Então, gente, precificar não é um bicho de 7 cabeças, ou melhor, não deve ser um bicho de 7 cabeças para você que está começando. Valéria, eu não tô começando, mas eu já tô aí com 3, 4, 5, 7 clientes. Como que eu precifico melhor? Aí é o que eu falei, você precisa pegar, fazer um controle do cliente que eu tenho hoje, X, quanto tempo eu gasto para ele, qual a quantidade de coisa que eu faço para ele e quanto que eu cobro hoje. Lá dentro do PAF tem uma planilha de controle dessas informações que você consegue fazer o quê? Validar qual é o seu valor hora por cada cliente, tá? Então, consegui acompanhar lá, vi que o cliente X eu gasto 10 horas e cobro R$ 500. Então, eu tenho ali um valor hora de R$ 50 de R$ 5 para esse cliente. Um outro cliente, eu faço menos quantidade, né? Trabalho menos horas, mas consegui cobrar mais para ele. Pô, esse tipo de cliente é que eu quero focar, porque é o tipo de cliente que me paga mais e me dá menos trabalho. Então, isso aí já é o que, gente? Gerenciamento e estratégia do seu próprio negócio. Tá? Então, os seus futuros clientes, lembra, gente, você não precisa cobrar o mesmo valor para todos os seus clientes. Não precisa. Você pode personalizar. Valéria, mas não é injusto, não? Como que eu vou cobrar mais para um cliente que eu faço menos coisa do que aquele outro cliente que eu faço mais coisa? Seus clientes não se falam, querida. Seus clientes não vão ligar um para o outro e falar: ai, Valéria tá me cobrando X. Quanto que ela cobra para você? Nossa, ela cobra só isso? Mas ela faz mais coisa do que para mim? Porque para mim ela faz tal coisa, tal coisa, tal coisa, e para você? Gente, não vai ter isso. Seus clientes não se falam. Seus clientes não sabem o quanto você cobra para cada um deles e nem vai saber. E outra, se eles se falarem, quem tem a métrica de volume é você.
É você que domina a rotina e as atividades daquele cliente para saber falar para ele, olha, você eu cobro mais porque você tem isso aqui de demanda que aquele outro cliente não tem. Se você quiser, você abre. Se você não quiser, você não precisa abrir. Eu tenho clientes aqui que eu gasto meia hora de 15 em 15 dias e me pagam mais caro do que aquele cliente que eu faço uma hora todo dia. E por que isso? Particularidade de cada cliente. Tem cliente que aceita pagar mais, tem cliente que não aceita pagar tanto. Mas lembra, eu tenho o meu valor mínimo e o meu valor máximo de cobrança. Meu valor mínimo é X. Se aquele cliente não está disposto de pagar nem o mínimo para esse projeto e para a demanda que ele tem, ele não é um cliente que eu quero pegar. Hoje, para falar da sua precificação, o que eu quero que você faça? Minimamente, você tenha o seu valor hora. Esse é o primeiro passo que eu quero que você siga. Definir o seu valor hora, defina minimamente. Eu acredito, vendo o volume desse cliente, eu faço 1 hora por dia, eu faço a demanda dele. Esse cliente é maior, ele tem mais volume de coisas. Então, eu vou dedicar 2 horas por dia para esse cliente. 2 horas por dia, qual é o total no mês, e vezes o valor hora que você cobra. Então, aí você já vai conseguir a tua primeira versão de valor de precificação do seu trabalho.